Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 16, diz assim: E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Eminason, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos hospedar. Vou repetir com você. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Eminason, natural de Chipre, velho discípulo com quem deveríamos hospedar. Querido, eu não tenho assim uma idade tão grande, né? Mas o fato de ter sido criado na igreja, tenho meus 40 anos de idade completos agora no mês de abril. E desses 40 anos, foram 40 anos criados na igreja do Senhor, servindo a igreja, trabalhando na obra de Deus com a família. E nesses 40 anos, né, minha mãe se converteu quando eu tinha 5 anos, fiz brincar, né, criança. E a partir daí, então, foi aquele primeiro amor da minha mãe em aceitar a Cristo, em buscar ao Senhor. Então são anos de experiência, de ver, e uma das coisas que muito me admira é ver os velhos discípulos de Cristo. Eminason, ou Eminason, né? Era um discípulo velho de Chipre, da região de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos nos hospedar. E esses velhos discípulos, aquelas pessoas que entra anos e sai anos, eles estão ali agarrados na obra de Deus. Entra pastor, sai pastor, troca diretoria, troca direção. E são pessoas que não perdem a fé, não perdem a convicção. Os tempos difíceis surgem e eles permanecem inabaláveis como referência, né? Como referência às novas gerações, aos novos discípulos que vão chegando na obra de Deus. E quantas pessoas admiráveis, maravilhosas, velhos discípulos, né? Gente que já serve a Deus há muitos anos na obra do Senhor e não perderam a pegada. Já tive o privilégio de conviver com vários deles, vários discípulos. Um deles, por exemplo, faço questão de citar o nome, não é o único, são vários discípulos. É o meu irmão e amigo Arlindo, né? Esse guerreiro que hoje se encontra em casa, não consegue mais congregar, mas penso numa pessoa admirável, gente. E ao falar o nome dele aqui, eu tenho certeza que os outros irmãos, não ficarão constrangidos, porque sabe, né, da importância do legado, né, da coragem, da disciplina, do compromisso que ele tem com a obra de Deus, né? Ali foi tesoureiro, secretário da igreja por muitos anos, trabalhando ali constantemente, diariamente, sem perder culto, sem perder os cultos, sem perder a escola bíblica dominical, num exemplo de submissão, um senhor de 83 anos de idade, e me chamar o Senhor, né, meu pastor, o Senhor é meu líder, né? O Senhor falando aqui, a gente está aqui para obedecer. Olha que coisa maravilhosa. E tantos outros discípulos com quem eu tenho congregado, pastoreado, né? E são pessoas, né, mais velhas, com idade de ser meu pai, de ser minha mãe, né, de ser meu avô, minha avó, e estão ali com aquela reverência, um respeito, uma admiração incrível. E essa reflexão de hoje traz um pouquinho de vocês, pois o Eminason, né, foi citado aqui no texto de Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, falando sobre uma viagem de Paulo, dizendo: olha, nós fomos encaminhados para a casa desse homem, esse homem que vai nos hospedar, um velho discípulo, ali nascido em Chipre, e você vai perceber algumas características marcantes nesse homem, e a primeira delas é que ele era um homem de referência para as novas gerações. Então eu quero dizer aqui a todos vocês que são discípulos de Cristo, a mim e a você,
nós precisamos ser referência para as futuras gerações. Veja que esse texto não é colocado por acaso. A Bíblia está falando conosco que este homem foi chamado a hospedar pessoas em sua casa, porque era uma referência para as novas gerações, referência para os novos discípulos, para a igreja que está surgindo. E assim como vários irmãos que eu poderia dar nome aqui, pastores, presbíteros, líderes de departamento, de senhoras, meu Deus, quantas líderes de senhoras, regente, gente que ajudou a minha esposa, que me ajudou, que tem me ajudado a chegar até onde estou, referência para a nossa vida. E eu quero agora clamar à igreja da atualidade. Precisamos ser referência para as novas gerações. Está surgindo uma igreja nova, está nascendo uma igreja nova a cada dia. Os nossos filhos estão sendo batizados, os membros estão sendo, pessoas novas estão chegando à igreja e elas precisam que esses obreiros, esses discípulos da atualidade, sejam referência para as novas gerações. Inspiração na oração, inspiração na fé, inspirar na frequência aos cultos, na leitura da palavra, nos devocionais, no congregar, no trabalhar na obra de Deus. Precisamos ser referência. A você, amigo pastor, a você, amigo presbítero, diácono, evangelista, apóstolo, reverendo, a todos nós, há um legado sobre os nossos ombros de sermos referência para as novas gerações. Ah, como eu queria e como eu quero, ter o privilégio de viver e, ao viver, perceber que somos referência em onde estivermos, onde passarmos, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, está ali estabelecido alguém que é referência. É um exemplo de homem, é um exemplo de pai, é um exemplo de apóstolo, é um exemplo de discípulo, é um exemplo, de pastor. É uma pessoa amável, é uma pessoa maravilhosa. Nossa, que coisa boa. É alguém que hospeda, que é hospitaleiro, que ama, que recebe bem, que é carinhoso, que afeta. Olha que quanto legado você pode deixar como referência da sua vida. E você sabe que existem pessoas que não deixam referências. Passam, se tornam velhos discípulos, mas se torna aquela pessoa amargurada, angustiada, que deixou as feridas, as angústias da vida, ferir a sua fé e deixou de ser aquela pessoa maravilhosa. Há pessoas que eu já ouvi várias vezes assim, você dizer, olha, eu ouço fulano, eu gosto da pregação de A ou de B, eu leio livros de fulano de tal A ou B, e aí diz assim, essa pessoa no início era uma pessoa maravilhosa, hoje é uma pessoa amargurada. Você vai conversar com ele, você já percebe que ele tem a alma suja, escura, aquela coisa de rancor, de mágoa, de ressentimento, fala com ódio das pessoas. A gente não consegue ver o brilho nos olhos. Então que você se torne um velho discípulo, mas que seja referência para as pessoas novas, as novas gerações, que venha inspirar as novas gerações. Pessoas que conseguem inspirar. Há pessoas que morrem, sem deixar saudade, como o rei de Israel que morreu e não deixou saudade. Por que não deixou saudade? Porque o texto diz que foi um dos piores reis de Israel. Então que nós possamos, ao partir desta vida, ao sair de onde sairmos, de onde vivermos, deixar influência sobre as pessoas. Que as pessoas venham lembrar de nós como pessoas, como exemplos exemplos de fé, de piedade. Me lembro de um missionário inglês, filho da rainha, e foi fazer missões na Índia. Se não me engano, o Benjamin, Benjamin, o nome do missionário, e ele foi procurado pela coroa por muitos anos. Ela pagava outros missionários, financiava outros missionários para ir fazer missões para localizar o filho dela. E foi procurado por vários lugares, e um dos testemunhos que nós ouvimos é de que um dia chegaram numa aldeia, os missionários primeiros faziam o culto, pregava sobre Jesus, e depois ali, após o culto, eles
procurava e dizia: vocês viram um homem assim? E dava as características, né? E um dia um missionário, ao perguntar para um aldeão ali, né, se ele tinha visto o Benjamim, ele disse assim: olha, esse homem que o senhor acabou de pregar passou aqui. Como assim? O senhor não falou de um homem aí que é amoroso, que ama, que deu a vida por nós? Esse homem passou por aqui. E o aldeão estava comparando o Benjamin Franklin como se fosse o próprio Jesus. Só Benjamin, né? O Franklin eu coloquei por conta aqui. É o próprio Jesus. Veja que exemplo de vida, de pessoa, parecidos com Cristo, parecidos com o Senhor. Então este homem era uma referência para as novas gerações. Mas Aminason também, ele tinha uma companhia agradável, pois os discípulos ali saem de Jerusalém, passam por Cesareia e vão para perto dele, hospedar-se na casa dele. Então significa que era uma boa companhia, uma pessoa agradável. Não tem coisa pior do que viver ao lado de uma pessoa rancorosa, amargurada, né? Uma pessoa oprimida também. Então, que você seja um discípulo agradável, companhia agradável. É um prazer ouvir, é um prazer escutar, é um prazer conversar, é um prazer lembrar das coisas de Deus, das recordações, né, que a gente tem da igreja, da obra, do ministério. E aí a gente tem que ter um cuidado com relação ao nosso saudosismo, porque a gente tem que entender que as coisas mudam. Por exemplo, eu não posso menosprezar a tecnologia da atualidade em detrimento de querer voltar a coisa a ser como era antes, né? Admiro muito a igreja, porque conheci esta igreja do chão amarelo, né? Do piso feito de cimento e colocado ali o esdraque, o xadrez em cima, né? Para fazer o piso, aquele piso amarelo. É muito bonito de ver a igreja dos banquinhos de ripa, mas hoje a gente quer as coisas mais confortáveis, não é pecado. Então a gente tem que estar em consonância com as mudanças. Então, que a sua companhia seja agradável. E a terceira observação que faço no próprio texto é que a sua casa era pronta para acolher. Isso não fala só de hospedar em casa, mas uma vida aberta a acolher pessoas, a amar pessoas, a investir em pessoas. E aqui, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O maior investimento que nós podemos fazer é em vidas, é em pessoas, amando pessoas. Às vezes o que as pessoas precisam é de uma palavra, né? De ânimo, de incentivo, de potencializar o que a pessoa tem. Quando nós amamos pessoas, damos palavras de ânimo, de incentivo, de encorajamento, estimulamos o ânimo daquela pessoa, do novo discípulo a continuar, a não desistir, a aconselhar, a ser baliza, direção, a ser inspiração, a ser fonte de alegria para as pessoas. Então que você possa ser assim, discípulo de Cristo, inspiração para as novas gerações. Que você possa acolher essas pessoas. Chega alguém todo desmotivado, cabisbaixo, você coloca essa pessoa para cima, diz: ei, ânimo, coragem, Jesus está no controle, a sua fé não pode ser abalada. Seja ânimo, baluarte para essas pessoas. E eu tenho certeza que juntos nós iremos chegar à vontade de Deus. Há um hino da Aline Barros que diz assim, sonda-me, né? Que ela diz que como um farol ela quer ser usada para guiar outras pessoas, para levar outras pessoas a Cristo. Que nós possamos ser como um farol, referência para quem está perdido, né? Quem está em alto mar, referência para o avião, né? Referência para quem está precisando de algum porto, encontrar um local seguro, e aquele farol está brilhando ali, girando, localizando que há um porto, há uma ilha ali, há um lugar de segurança naquele lugar. Então que sejamos como um farol para inspirar a vida de muita gente. Deus te abençoe com essa palavra.
e as nossas mensagens sempre disponíveis nas nossas plataformas digitais. Renato Promochenko no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Entra aí, segue, compartilha, curte e dá um joinha aí para nós, e que Deus em Cristo te abençoe de maneira poderosa com esta palavra, em nome de Jesus.